Olá pessoal, eu sou a Eliane Cureiaço, sou responsável pela operação da Inaba aqui no Brasil e hoje eu tenho a honra de receber aqui essa autoridade da medicina felina, o professor Alexandre Daniel. Ele é diplomado com o título americano de especialista em medicina felina pela American Board of Veterinary Practitioners, membro do conselho diretivo do programa Cat Friendly Practice da AAFP, membro da Academy of Feline Practitioners da ISFM, é proprietário da Clínica Gatos Medicina Felina, que fica localizada em São Paulo, e da plataforma de cursos Cat Expert. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui para o nosso bate-papo. Eu que agradeço, gente. Tudo bem? Bom dia ou boa tarde, não sei onde vocês estão nem em que horário vocês estão vendo, a todos. Professor, nós que temos gatinhos em casa, a gente sabe que tem que dar para os gatinhos uma alimentação completa, balanceada, saudável. E aí nós oferecemos para eles a ração seca normalmente. Mas cada vez mais a gente sabe da importância do alimento úmido na dieta desses felinos, né? O que você pode falar para a gente sobre esse assunto? Eu acho esse um tópico extremamente interessante e é um tópico que usualmente os proprietários, os donos de gatos de maneira geral, eles têm muita dúvida. Eu gosto de começar falando que eu não sou contra a dieta seca. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque o ponto que você começou falando, ele é fundamental. Nós temos que oferecer uma dieta balanceada, equilibrada, formulada por nutricionistas veterinários que tenham conhecimento de causa. Usualmente a dieta seca, o alimento seco é o alimento que a gente mais tem facilidade de oferecer para os nossos gatos. No entanto, quando a gente vai avaliar perfis nutricionais, ele é um alimento extremamente calórico e que se a gente não faz os cálculos corretos, usualmente a gente acaba tendo um oferecimento de um montante calórico muito maior do que esses animais precisam no dia a dia. E a receita é aquela receita clássica e simples que não falha. Se você ingere mais do que você gasta, sobra. Hoje em casa, nas casas, os nossos gatos não têm o hábito de caçar, de predar, não tem o enriquecimento ambiental tão bem delineado e o gasto energético comparado com a natureza ele é muito menor. E eu gosto sempre de falar do comparado com a natureza porque o gato, entre as espécies domésticas que a gente tem, é a espécie que há menos tempo está domesticada. E existem algumas teorias, ainda alguns estudos que questionam se o nosso gato ele realmente está completamente domesticado. Alguns citam que ele está em fase de domesticação, porque ele está muito pouco tempo em contato com o ser humano. Quando a gente vai pegar lá o ancestral do gato que originou o nosso na natureza, o Felis libica, que teve uma origem lá na região do norte da África, oeste da Ásia, a gente tem essa região como sendo uma região árida e com escassez de água. Então, os nossos felídeos, todos no geral, eles foram moldados com o tempo, eles foram adaptados com o passar do tempo, geneticamente adaptados a sobreviver em um ambiente onde tem pouca água, e é muito quente. Então eles são os melhores em conservar água. Eles conseguem concentrar sua urina muito mais que qualquer outra espécie doméstica que a gente tem. Eles podem concentrar a urina até 1,70, 1,80, coisa que outras espécies domésticas não conseguem. Na natureza, eles comem presas. É um erro comum de conceito achar que eles comem carne. Né? Eles não comem carne, eles comem a presa toda. Roedores, pequenas aves, insetos. Isso vai conter ossos, vísceras, ligamentos, tendões. É isso que vai dar o equilíbrio macro e micronutricional. E o conteúdo de uma presa calórico, ele é um conteúdo baixo, pensando na energia que ele gasta para conseguir, e 70 a 75% da presa é água. Então, eles acostumaram-se, eles evoluíram caçando presas pequenas, que oferecem um montante calórico pequeno e que 75% é água. E isso é muito similar ao perfil nutricional da dieta úmida. Só que a dieta úmida ela acaba sendo mais cara proporcionalmente comparada à dieta seca e existe um trabalho muito maior de substituição mais do que diária. E esse trabalho a gente acaba não tendo com a dieta seca. A dieta seca, se a gente for comparar, ela tem mais ou menos aí 300 a 400 quilocalorias para cada 100 gramas de dieta seca. Em média, as dietas de manutenção geral. Pega a dieta úmida, ela tem aí mais ou menos 60 a 80 quilocalorias para cada 100 gramas. O que é muito parecido com o roedor, que também tem mais ou menos 60 a 80 quilocalorias a cada 100 gramas e também é 75% água. Então, o alimento úmido, ele é uma forma muito mais fisiológica que o gato está habituado do que o alimento seco pensando no montante água.
Porque na natureza ele ingere a água dentro do alimento e não ao lado do alimento. Essa visão da comida ao lado da água é uma visão humanizada da refeição. Na natureza o gato não vai comer e já procurar uma fonte de água logo após, porque 75% da presa é água. Ele só vai procurar água, porque ele está numa região árida, quando ele precisa, quando existe um aumento de alguns marcadores, como osmolaridade, por aí vai, e ele fala, eu estou precisando de água, então ele vai pegar água em outro local. Porque o gato na natureza buscar água em poças, em fios de água corrente, por isso que eles adoram os potes mais largos, brincam com aquilo e tudo mais. Buscar água é se expor a presas maiores e mostrar para suas presas que ele está lá. Então, ele vai concentrar o máximo a urina dele antes de buscar água. Em casa, mais ou menos 7 a 8% do alimento úmido é água. E a gente pensa, mas tem muito menos água do que o alimento seco, gente, perdão. 7 a 8% do alimento seco é água. Então, a gente pensa, ele vai comer o alimento seco e já vai buscar água. Não, ele vai concentrar o máximo a urina dele, porque ele desenvolveu-se, ele evoluiu dessa forma, para depois buscar água. E o desenvolvimento de doenças urinárias está completamente associado com o aumento da concentração da urina. Então a gente tem uma dieta que é menos calórica e com mais água. Por isso que é tão importante oferecer dieta úmida para os gatos. Por isso que a gente tem que oferecer isso, pelo menos como parte do montante nutricional diário, preferencialmente calculado por um médico veterinário. Quanto de dieta seca e quanto de dieta úmida eu poderia usar por dia. Existe uma regra? Existe uma regra que a gente tem que respeitar. É tanto para tanto? Não. Não existe essa regra. O que eu costumo recomendar para o proprietário que tem a condição de fazer isso é que pelo menos 50% do seu montante alimentar diário seja de alimento úmido. Então, o alimento úmido é extremamente importante para os felinos, né? Quando a gente deve começar a oferecer esse alimento úmido para os gatinhos? Isso é outro ponto super legal, uma pergunta super interessante. E quem tem gatos já adultos que vai tentar oferecer a dieta úmida, eles vão olhar para aquilo, vão olhar para você e vão falar, não quero isso. Por quê? Porque gato é um ser extremamente metódico, monótono, inclusive do ponto de vista nutricional. As melhores fases, existe uma fase no desenvolvimento do gato que é chamada de fase de socialização. Essa fase ela vai mais ou menos até 9, 10 semanas de vida, onde tudo que você habituar o gato nessa fase, ele vai mais possivelmente, não é uma regra 100%, nada na biologia é sempre 100% exato, mas se você introduzir fatores dietéticos, pessoas, atitudes na vida desse gato até as 9, 10 semanas de idade, existe muito mais chance dele aceitar isso por toda a vida. Então, por exemplo, muitos clientes têm a reclamação e a dificuldade de cortar a unha do gato. Se você expor as unhas do seu gato no exame, em casa, todos os dias, 1, 2, 3 vezes ao dia dele, desde bebezinho, é muito mais fácil, se você fizer isso antes das 10 semanas de idade, que ele permita que você manuseie melhor as patas dele pelo resto da vida. O mesmo vale para manutenção, para cavidade oral. Nossa, eu não consigo dar remédio pro meu gato, eu não consigo abrir a boca. Pega o seu filhotinho desde bebezinho e abre a boca dele várias vezes ao dia. Mostra que pegar nas armas dele na natureza, que são os dentes e as garras, não é um risco para ele. E aí ele vai ficar muito mais habituado. O mesmo vale para alimentação. A gente tem que oferecer... a gente sabe que o gato é um animal metódico, monótono, e a gente não deve ficar variando tipos de dietas diferentes, mas no filhote isso é importante, que a gente exponha ele a formatos de grão de ração seca diferentes e a mesma coisa para dieta úmida, dieta que vem em grãos maiores, úmidos, aquelas dietas mais pastosas, para que ele tenha tido o contato na fase de socialização com todas essas texturas diferentes e sabores diferentes, para que isso fique mais facilmente introduzível e modificável por toda a vida. Então a gente tem que começar a fazer desde ontem, a gente tem que começar a fazer no filhote desde bebezinho, desde antes, preferencialmente das 8 semanas de idade, para que seja mais fácil essa aceitação, inclusive a modificação no curso da vida desse gato. Ah, interessante isso. Essa fase de socialização entre 8 e 10 semanas de idade é um período curto, né, na vida do gatinho. É um período curto. E aí, pensando nos exemplos em casa, por exemplo, né? Tanto a gatinha que eu adotei, quanto o gatinho e o filhote que eu comprei, eles chegaram depois dessa fase em casa, né?
e provavelmente não tiveram essa fase de socialização bem trabalhada ou trabalhada da maneira ideal. Sim. O que fazer então nessa situação? É interessante porque não é porque passou as 10 semanas que ele nunca mais vai aceitar nada, mas progressivamente a chance disso acontecer vai sendo cada vez menor. O interessante é sempre que a gente tente expor a diferentes sabores e formatos, porque muitos gatos precisam aprender como eles vão fazer a apreensão do grão, como eles vão pegar aquilo na boca, porque é diferente a apreensão e a mastigação da comida úmida comparada à dieta seca. Até as dietas secas que variam o tamanho e o formato dos seus grãos podem gerar dificuldade em alguns gatos. Alguns gatos, quando a gente acaba trocando a dieta, e todas as trocas que são súbitas não são boas para gatos, a gente sempre tem que fazer tudo bem gradativo. Tem gatos que acabam não comendo, não por causa que não gostaram do gosto, até porque gatos sentem pouco gosto. Gatos sentem aí 20%, tem 20% do número de papilas gustativas que um humano tem, por exemplo. O gato se norteia para comer muito mais pelo cheiro. Então a gente tem que oferecer sabores diferentes dessas comidas úmidas em volumes pequenos, frescas, para avaliar qual que ele vai gostar e tentar progressivamente administrar isso para ver se ele gosta de pegar, para aí a gente começar a aumentar o volume que é administrado. Certo. Normalmente, para introduzir essa alimentação úmida para os gatinhos, a gente usa os sachês, né? Sim. A gente poderia usar o churro, que é 100% natural, super saudável. Mas eu já ouvi falar também de pessoas que associam o gato ao leite. Ah, umedece a ração com leite, umedece a ração com água, ou dilui o leite de vaca e oferece o leite diluído. Qual a sua recomendação? Gente, gatos precisam de leite da mãe e só até mais ou menos 8 a 12 semanas de idade. Na verdade, depois das 8 semanas de idade, a gente já consegue começar a desmamar os filhotes. Depois disso, eles não precisam de mais leite, especialmente de outras espécies. O gato, mais de 50 a 60% dos gatos que passam aí de filhotes acima de 6 meses para a fase adulta já não produzem mais a lactase, que é a enzima que degrada a lactose. Então a chance de você usar leite e gerar uma intolerância, onde ele pode ter vômito ou diarreia, é enorme. Então gatos precisam de leite da mãe ou de um sucedâneo, no caso de animais que não tiveram mãe para fazer a amamentação, abandonados, óbito da mãe e por aí vai, eles precisam de um sucedâneo veterinário. Esquece essa história de molhar com leite, dar leite. Eles gostam. Gatos gostam de produtos lácteos por causa da gordura. A presa, ela é 30, 40% proteína, 30, 40% gordura. Então eles estão habituados com um padrão, um perfil nutricional de proteína e gordura. Por isso que eles vão adorar lamber a tampa do requeijão, do iogurte. Isso não quer dizer que você tem que deixar. Né? Então essa história de você modificar, colocar leite, diluir, isso não vai dar certo. Até do ponto de vista de, nossa, vamos tentar pegar a própria ração seca dele e umedecer com água para ela ficar úmida, para ver se ele vai gostar disso, isso já muda o cheiro, já muda a textura e não vai ser isso que você vai dar para ele. Então, o ideal é que a gente já tente utilizar direto variedades de alimento úmida diferentes para que ele comece a acostumar e avaliar a aceitação, né, para apreensão e do sabor. Importantíssimo a gente oferecer essa dieta úmida, feita por veterinários, por nutricionistas, né, elaborada aí uma alimentação completa. Completa e balanceada. Balanceada, normalmente vem em forma de sachê. Como o professor falou, é muito difícil. O mundo ideal seria alimentar os gatinhos 100% na dieta úmida, com sachê. Mas muita gente teria dificuldade. Em casa mesmo, os meus gatos, eles não comem todo o sachê. Eles lambem o caldinho e deixam todo o resto lá. Então eu nunca sei o quanto daquela dieta completa ele comeu. E aí, normalmente o que a gente faz, como é mais fácil, como o professor falou, a gente oferece a ração seca como base da dieta. Eu faço em casa uma complementação com o churro, que tem bastante umidade e tem baixas calorias. E para aumentar a ingestão de água, eu até misturo o churro com 15 a 30 ml de água e ofereço antes da ração seca, eles tomam tudo. Isso poderia ter algum impacto negativo na dieta deles ou desbalancear essa dieta? Não, de forma alguma. Bem, eu acho que eu gosto de deixar, como eu sempre falei para você, é uma coisa clara, eu não sou contra a dieta seca. Fisiologicamente, a dieta úmida seria mais
perto do que o gato come na natureza. Mas, gente, a gente tem que utilizar, então não quero mais usar dieta seca, vou usar úmida. Se o gato não comer, vai dar problema. Então, se ele está habituado com a seca, ok, mantenha seca, preferencialmente com o volume calculado por um médico veterinário. Por quê? Senão você vai dar um excesso de caloria e obesidade, a doença nutricional mais comum da atualidade. Mas esses animais não vão beber água. E aí vem um ponto importante. Eles vão beber água menos do que o usual e tomar urina concentrada. Como eu posso aumentar a ingestão hídrica deles? A dieta úmida é uma forma de você diminuir a ingestão calórica e aumentar a ingestão hídrica. Alexandre, ele não come a dieta úmida, só lambe o caldinho. Do ponto de vista de aumentar a ingestão hídrica, isso até ajuda, mas caldinho não vai ter a caloria do grão, então ele vai ter déficit calórico. Então você comentou, eu faço um churro com os meus gatos. Pode fazer isso? Obviamente sim. Né? A gente sabe que o churro ele é base água, ele tem uma grande quantidade de umidade e ainda você adiciona mais água para ele. Então você não pode usar isso como cálculo de base nutricional. Isso aqui vai ser parte do perfil nutricional do meu gato. Não, mas como forma de aumento de ingestão hídrica é fantástico. Se você adicionar água e ele tomar tudo, melhor ainda. Né? Por quê? Porque quanto mais água ele ingerir, menos ele vai buscar no pote e usualmente eles não vão buscar tanto no pote quanto deveriam. Eles vão sempre concentrar mais a urina. Então quanto mais a gente puder administrar de maneira que ele vai tomar ativamente, melhor. Então isso é uma excelente ferramenta para a gente aumentar a ingestão hídrica e obviamente com uma caloria baixa. Falando naquele momento de que o gatinho novo chega em casa, né? Vamos dizer que ele não teve aquela fase de socialização bem trabalhada. Como você falou, nós vamos ter que acostumá-lo, então, com corte de unha, vamos ter que acostumá-lo com a caixa de transporte, vamos ter que acostumá-lo aí com alimento úmido, com todo tipo de manipulação. Como a gente deve fazer isso da maneira mais amigável para os gatinhos? Isso é um ponto também extremamente importante que muitos não são orientados com o gato desde jovem e aí padecem por toda a vida por alguns problemas. Eu acho que o primeiro ponto que você comentou é a caixa de transporte. Todo mundo tem a caixa de transporte guardada em algum lugar lá no alto do maleiro, no guarda-roupa, num canto escondido e é pegar aquilo, o gato vai embora e some. Porque ele associou isso ao estresse do transporte, ao estresse do veterinário. Caixa de transporte tem que ser item da rotina do gato. Caixa de transporte tem que ficar desde que o gato chegou em casa, que é especialmente os filhotes. O melhor panorama é sempre fazer isso com filhotes. Alexandre, passou a fase de socialização, não tem problema. Vamos acostumar desde filhote a isso. A caixa de transporte tem que ser parte da rotina da casa, da rotina do gato. Ela vai ficar no lugar que o gato mais gosta de ficar, aberta, com cobertorzinho dentro, com brinquedos, e vai se tornar parte da rotina dele. Porque quando ele for para o veterinário, vai estar com o cheiro do ambiente tranquilo dele, do cheiro dele calmo, e é esse artifício que a gente vai usar para o transporte mais tranquilo, inclusive para o exame mais tranquilo desse gato na clínica. Tá? Outro ponto importante é a questão do manuseio das garras e da boca. Isso a gente tem que fazer desde filhote e fazer por toda a fase de filhote para que ele acostume com isso e seja normal. Quer deixar ele mais feliz ainda e condicioná-lo de maneira positiva a isso? Comece a fazer isso oferecendo churro para ele, por exemplo. Vai manusear, vai começar a cortar aquela unha bem de filhote, que é bem fininha, arranha, detona tudo. Então vamos cortar, lembrar que os proprietários têm que comprar um alicate correto e sempre cortar só as pontinhas da unha, porque ele tem um vaso, ele tem toda uma inervação associada mais para a parte proximal da falange e a gente tem que cortar só a pontinha dessa unha. Então, começa a oferecer churro enquanto você está manuseando as patinhas e já corta fazendo isso com ele recebendo churro. Ou coloca ele no colo, corta, acabou, condiciona, acabou, eu vou dar sempre o churro para ele. Vai ter uma época que ele vai estar tão acostumado que você vai sentar naquele lugar, ele já vai pegar e vai subir no seu colo porque ele vai estar esperando. Isso acontece não só com corte de unha, isso acontece com a administração de medicamentos orais. Hoje, agora que o churro está muito mais acessível no Brasil, tem proprietários que besuntam o comprimido no churro, tanto para modificar gosto quanto para auxiliar a lubrificação, para descer via esôfago. Eu tenho proprietários que têm gatos com bronquite e asma, que precisam fazer uso de medicações na bombinha. Fez a medicação, acabou, tirou a bombinha, vai lá e dá o churro. Na clínica hoje a gente usa isso como não somente distração, mas reforço positivo também para vacinação, para exame físico. Eu já mandei para vocês até um vídeo que vocês podem colocar aí depois na edição, fazendo um exame de fundo de olho de um gato comendo churro. Então,
esse tipo de alimento que tem uma palatabilidade fantástica para o gato deve ser usado como reforço positivo. Legal. Nessa fase de filhote, né, o filhote volta várias vezes ao veterinário, são várias doses de vacina, toma muito vermífugo em casa, várias doses de vermífugo, então acho que usar qualquer tipo, né, de alimento palatável, saudável, como uma ferramenta de manejo para tornar tudo isso mais amigável é maravilhoso, né? A gente gosta muito dos feedbacks de todos os especialistas falando de como o churro é utilizado na clínica para fazer esse atendimento não ser traumático, né? Eu acho que deve existir, pergunto para você, uma preocupação bem grande em não causar um trauma nessa fase de filhote, né? Sim, isso é extremamente importante também, não só como filhote, mas em qualquer fase da vida, mas, obviamente, as experiências vão começar no filhote, com múltiplas idas de vacinação, avaliação para esterilização, vermifugação e por aí vai. Testagem para AIDS, leucemia, que é fundamental e todo gato tem que ser testado. O gato é um ser que está aprendendo constantemente. Ele está aprendendo observando o ambiente, ele está aprendendo ouvindo o ambiente, ele está aprendendo com a rotina do ambiente. Então, hoje a gente já tem estudos que mostram que gatos que sofrem traumas, por exemplo, no médico veterinário, com manipulações traumáticas, com coletas traumáticas, com experiências traumáticas, eles na visita seguinte já têm um comportamento pior do que teve naquela visita. Então, quanto mais experiências aversivas o gato sofre no ambiente veterinário, por exemplo, mais difícil vai ser manipulá-lo e mais difícil vai ser a lida dele com o passar do tempo. Você pode muitas vezes na clínica pegar um gato que é a primeira vez que ele está lá, você está fazendo tudo da melhor maneira na sua clínica, você tem uma espera só para gatos, você não deixa eles no nível do chão, porque gatos odeiam ficar lá no nível do chão, a gente tem que deixar eles numa superfície elevada, você os leva para sala de atendimento com baixo nível de ruído, você tem feromônio ligado na tomada, esse gato sai da caixa, ele já sai extremamente assustado, com um comportamento extremamente defensivo, né? E você fala, nossa, mas eu fiz tudo direito, eu não fiz nada aqui para deixá-lo dessa forma. O simples fato daquela rotina, da caixa, do ambiente estranho, já traz um gatilho de uma experiência pregressa, ele já muda a forma de atitude dele. E quanto mais experiências aversivas o gato tem na clínica, mais ele vai sendo um paciente difícil lida. E essa é uma das causas mais comuns do proprietário desistir de procurar uma ajuda veterinária. Então, quanto mais a gente pode acostumar esse gato e condicioná-lo de maneira positiva desde a fase jovem, melhor vai ser pelo comportamento dele na clínica para toda a vida. Então, você vai fazer exames físico, esquece aquela história de pegar em cangote, isso é uma coisa que a gente já é aversivo, inclusive no filhote. Antigamente falavam, não, mas o filhote, a mãe pega assim, você é a mãe. Não, então não pegue, né? Esse tipo de manipulação de cangote é péssima, faça tudo da maneira mais amigável possível, sempre fazendo condicionamentos positivos, sempre distraindo ele. Hoje a gente vacina os gatos praticamente sem manipulá-los, a gente dá o churro para eles e, puf, faz isso. Antes do churro, a gente usava comida úmida, não era tão aceitado como a gente tem hoje com o churro. Então o churro é sucesso para isso. Tudo que você vai fazer que possa trazer um estímulo aversivo, antecipe-se, e tente condicionar de maneira positiva. Isso vai fazer com que você tenha um paciente mais facilmente manipulável, mais dócil, mais tranquilo por toda a vida. A gente falou bastante da importância nessa fase de filhotes, né? Mas muitas vezes a gente acaba adotando um gato adulto Sim. ou idoso. Essas mesmas práticas a gente pode usar com eles. Todos. E quanto mais repetição, né? Mais condicionamento, rotina. E fazer esse reforço positivo, a gente vai conseguindo melhorar esse estresse deles. Com certeza. E lembrar de uma coisa, não existe reforço positivo que consiga cobrir um gato que tem dor e pela manipulação ele reage. Então não esqueça, a causa mais comum de agressão do gato ao veterinário é medo. A segunda mais comum é dor. Então a gente sempre tem que se antecipar. Se você falou da questão das idades, dá e tem que fazer isso no filhote, no adulto e no idoso. No idoso, 90 a 95% dos gatos com mais de 12 anos têm osteoartrose.
tem alguma articulação desgastada e inflamada e que é causa de dor crônica naquele paciente. Então eu ouço muitas vezes, esse gato é difícil, ele não deixa colher sangue, ele não deixa fazer não sei o que, é difícil porque ele está com dor. Então antecipe-se, se existe essa suspeita, não existe reforço positivo que vai fazer que ele não sinta dor. Então é o que a gente fala de um manejo multimodal, é atuar em diferentes frentes e uma delas vai ser sempre o reforço positivo para que eu diminua o estresse global desse paciente, com isso eu consiga ter mais êxito em todo o meu processo, porque a consulta ela não acontece só dentro da clínica, ela acontece desde a saída desse gato de casa, da manipulação para colocá-lo na caixa, do transporte, da sala de espera e do retorno. Então, o atendimento presencial dentro da sala é uma fase da visita veterinária. Então, a analgesia é uma coisa importante que a gente acaba tendo que aplicar em muitos gatos de meia idade a idosos, porque a gente sabe que eles vão ter dor e isso é parte do processo. Então pode ter gente que vai falar para você, eu tentei usar o Chewy e não deu certo. Mas não deu certo por quê? Não é o produto que não é bom, é o contexto que tem que ser melhor interpretado. Então, é o medo, é a ansiedade, são os traumas pregressos, é a falta de socialização, é a falta de reforço positivo, é dor, tudo isso colabora. Isso entra no mesmo balaio. Né? O mesmo vale para quando a gente vai levar esses gatos de volta para casa. É muito comum, pela mudança de cheiro, por aplicação de medicação, por manipulação de pessoas que outros gatos na casa não estão acostumados, que esse gato acabe sendo um pouco deixado de lado, ficam bravos, isolam ele, brigam. Então, quando esses gatos voltam para casa, é papel do médico veterinário orientar isso. Orientar que quando ele chega em casa, a gente não vai deixar eles logo de cara juntos um dos outros. A gente pode deixá-los próximos para eles começarem a trocar cheiros. Nossa, vou ter que deixar meu gato isolado 3 dias com o veterinário? Não, isso é questão de horas. E uma coisa que eu tenho alguns clientes já fazendo, quando eles vão começar a se reaproximar, o que eles estão na mão? Churinho. Chewy, eles começam a dar para todo mundo comer junto, um lambe o outro, eles acabam... tudo passa bem. Né? Você teve uma expressão muito interessante quando eu falei que uma das principais causas que faz o proprietário desistir no médico veterinário é o estresse que o gato passa, e hoje a gente sabe que o proprietário que vê o gato ficar estressado, fica mais estressado também. Né? É papel do médico veterinário fazer toda essa orientação do médico veterinário e da equipe dele, desde o manejo de casa, transporte, melhor acomodação na espera, a consulta e o retorno. São 5 fases que compõem o atendimento veterinário. Se você acha que é só o gato que chega da porta para dentro da sua clínica, que é o que você precisa se preocupar em fazer o ambiente, o manejo amigável, está perdendo 80% de um bom manejo que vai fidelizar esse cliente para ele entender. Ele realmente entende, gosta de gatos, entende como o gato funciona e eu vou fazer o melhor para que meu gato não estresse. É impressionante como faz diferença na vida do gatinho e do proprietário essa questão dessas boas práticas aí de cat friendly que a gente fala, né, do manejo amigável. Acho que cada vez mais os donos de felinos procuram esse tipo de atendimento, né, professor? De realmente especialistas que sabem orientar a gente desde essa fase que é colocar o gatinho na caixa de transporte em casa, né? Eu fico com o coração na mão toda vez que eu tô com o meu gatinho ali na caixa de transporte no carro. E eu lembro que acho que uma vez você me comentou que fizeram uma pesquisa e uma das fases que dava mais estresse no proprietário e no gatinho era essa do transporte, né? Exatamente. Sua primeira questão do proprietário procurar cada vez mais ambientes especializados. Sim, sem dúvida. Isso já acontece há pelo menos 25 anos no mercado americano e a gente tem, graças a Deus, isso no nosso mercado brasileiro e sul-americano de uma maneira geral acontecendo. A gente tem os proprietários cada vez mais preocupados em trazer um atendimento especializado e um ambiente preparado para o gato. Mas isso não foi sempre assim e isso não foi sempre assim no mundo todo. Tanto que isso aconteceu nos Estados Unidos aí mais ou menos 20, 25 anos atrás e foi um dos motivos que gerou uma enorme pesquisa de mercado americana que trouxe dados alarmantes para o veterinário norte-americano, mas isso vale perfeitamente para a gente. Né? Uma das principais causas de desistência é o estresse de colocar o gato dentro do transporte e levá-lo à clínica. Esse é um dos principais pontos de resistência.
Tanto se você for olhar programas americanos como o Cat Friendly Practice, que é um programa patenteado da Associação Americana de Medicina Felina, o primeiro folheto feito para os proprietários de gatos é como lidar com a caixa de transporte. Porque esse é o primeiro ponto. E é aí que é importante, óbvio, falar para quem está com o primeiro gato de filhote, mas se você está trazendo um gato adulto de 4 anos, não é por isso que eu não vou falar. Isso tem que ser conversado com todo o proprietário. Tem pesquisas americanas e europeias que chegam para o veterinário e falam com qual frequência você conversa com o seu proprietário sobre caixa de transporte. 25% vai falar se o proprietário pergunta, a maioria nem comenta. Se o proprietário não questiona, ele não pergunta. Mas, obviamente, a gente tem que usar o bom senso. Se você me traz um gato com uma queixa A, B, C, eu vou focar nessa queixa, só que hoje, cada vez mais, ainda bem, a gente tem proprietários, tanto do filhote quanto do adulto, procurando a clínica para fazer cuidado preventivo. E é nessas consultas, essas são as mais importantes. As consultas de medicina preventiva são as mais importantes porque elas vão preparar esse proprietário para toda a vida desse gato. Para entender que quanto mais ele vai periodicamente com o gato saudável, mais cedo eu vou detectar problemas que vão trazer menor sofrimento para o gato, para o proprietário e menor custo. Então, a questão da caixa e do transporte é um ponto fundamental. O retorno também é importante. Então, tem vários passos e várias propostas hoje super atualizadas do que a gente pode fazer para minimizar todo esse estresse. É um conjunto de abordagens, é um conjunto de estratégias que a gente faz para diminuir o estresse global desse gato, porque o estresse é algo escalonado. O simples fato de você ter que deixar esse gato num ambiente que ele não está habituado, naqueles gatos que, por exemplo, têm acesso à rua. Eu vou no veterinário amanhã e já vou prender ele em casa. Isso já é um estresse para ele. Ele tem que ir em jejum para que eu leia o exame. Já é outro estresse. Putz, ele vai ter que ser colocado no carro. Ele não gosta de ir para a caixa de transporte porque ele não foi bem habituado a isso. É outro fator estressor. Isso é uma escada. Quando chega na clínica, está lá em cima. E mesmo que você faça tudo certo lá em cima, todos esses degraus que aconteceram aqui embaixo, você não consegue diminuir. Então, as atitudes amigáveis ao gato hoje, elas envolvem essa característica de manejo global, desde casa até o retorno. Isso é o bom profissional que se preocupa com o bem-estar do gato. E é bem interessante como hoje, né, os veterinários brasileiros têm acesso a essa plataforma para fazer esses cursos e ter a certificação Cat Friendly realmente expedida aí pela associação, pela AFP, Associação Americana, né, exatamente. De felinos. Hoje a gente tem o programa inteiro, hoje a gente tem uma certificação para as clínicas, que envolve a certificação de toda a equipe com o veterinário responsável, e a gente tem a certificação profissional individual. A gente tem todos esses programas hoje traduzidos já para o português e espanhol, o que a gente conseguiu facilitar o acesso de todo o público de Latam, né, de América Latina, a esse tipo de programa. Mas é entender que não é somente fazer o curso e conseguir o seu certificado, é manter-se atualizado, porque o programa Cat Friendly Practice começou 11 anos atrás, muita coisa já mudou nele, porque muitos estudos de comportamento e de manejo foram feitos nesse interim, trazendo modificações aos processos originais e, obviamente, atualizações, novos fármacos, novos protocolos para minimizar o estresse desses pacientes. É manter-se atualizado, né? Não é só ter aquele negócio na parede, é ter uma atitude amigável ao gato, entendendo o gato como espécie base. É relativamente novo, né, todo esse manejo, essas práticas cat-friendly aí na clínica, o que é uma pena porque nós proprietários de gatos já somos bastante traumatizados dessa fase anterior aí à existência desses cursos todos. E é tão importante isso da gente conseguir realmente minimizar esse estresse, né? Eu sou veterinária também e quando eu me formei, a orientação era você conter o gato para você se proteger. Ninguém pensava no gatinho, né? E aí o proprietário ficava ali daquele jeito, o gato chegava em casa pior do que foi, com todo aquele estresse. Então, sim, acho assim que é um ganho enorme, tanto para a comunidade toda, tanto de proprietários de gato quanto para os veterinários, né, e para os gatinhos. Eu vou dizer para você que a melhor forma do veterinário se proteger não é fazendo uma contenção agressiva e deixando o gato longe, é sabendo ser amigável ao gato, sabendo interpretar a leitura de
expressões faciais e corporais que já denotam se ele está ansioso, estressado, se ele pode se tornar um animal defensivo. Tem uma série de pontos aí que só vão somar de maneira obviamente positiva para o veterinário, para o proprietário e para o gato. Tá? Hoje a gente tem estudos que mostram que clínicas que fazem parte do programa têm menor número de acidentes ao ano, de mordidas, arranhões feitos por gatos, comparados a clínicas que não são acreditadas, que não têm a certificação. Mas é aquela coisa, não é só a certificação, é o treinamento da equipe e a consciência coletiva da importância da atitude amigável. A gente teve um estudo que saiu ano passado mostrando que as seguradoras americanas pagam uma quantidade de seguro menor para as clínicas que são acreditadas comparadas às que não são. Olha que interessante. Pelo simples fato de você entender como funciona a espécie e ter um manejo mais amigável. E o maior número de acidentes mais feios que existem são com pessoas menos experientes e mais novas, pela questão de ter que aprender, da curva de aprendizado, do treinamento de equipe, por aí vai. Então isso só tem a adicionar, tá? Só tem a somar. A gente tem tido feedbacks maravilhosos de clínicas que fazem cuidados paliativos, né? A gente estava falando sobre dor nesses gatinhos, né? E o quanto isso um reforço positivo talvez não funcione para você, sozinho, né? Sozinho, para você ali ter um atendimento sem estresse, porque dor é dor, né? Não vai ser um petisco, não vai ser o churro que vai fazer ele não sentir dor. E aí a gente tem esses feedbacks muito interessantes de gatinhos idosos que estão nesses cuidados, que precisam tomar soro. E pelo fato de você ter o churro, alguma coisa que você possa usar como ferramenta para ele se acalmar, você não precisa contê-lo para fazer o soro, né? Um soro subcutâneo ou enfim, para fazer esse tratamento, mesmo para medicar, você não precisa segurar para colocar o medicamento goela abaixo, enfim. E aí tudo é mais tranquilo e com menos dor também, né? Sim, a gente tem mais maneiras de conseguir administrar medicamentos de maneira mais fácil, tem uma forma melhor de distrair, de manter esses animais mais tranquilos para uma fluidoterapia. Eu tenho clientes que fazem isso na acupuntura, o gato está lá na acupuntura, está ganhando o churro para ficar mais tranquilo. Isso tem sempre que ser adicionado nessa bolsa de ferramentas que a gente tem que ter para minimizar o estresse desses gatos e para melhorar a qualidade de vida deles, sem dúvida. Professor, muito obrigada por todas essas informações valiosas. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Um prazer. E os gatinhos também agradecem. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Espero voltar outras vezes aí para a gente conversar mais sobre gatos. Será um prazer.